Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Tá? Vamos partir agora para a nossa aula. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre... Estudar um pouquinho, não. A gente vai estudar sobre o corpo físico e sobre o duplo etérico. Eu preparei um PowerPoint aqui e eu vou passar para vocês. E daí depois a gente abre para perguntas, tá, gente? Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: meu objetivo é fazer uma aula diferente. Nossas aulas não serão aulas, eu não quero que sejam aulas chatas, eu quero que sejam aulas produtivas, que vocês aprendam o que eu estou querendo passar, né? E que vocês tenham a possibilidade depois de fazer perguntas. Então, caso você não está assistindo ao vivo, você está assistindo depois a aula gravada, deixe sua pergunta, coloque sua pergunta por escrito lá dentro, aqui dentro da plataforma, para que eu possa responder você, porque às vezes a sua pergunta é a pergunta de outro colega que não perguntou, às vezes não teve tempo, ou às vezes não se sentiu à vontade para perguntar. Então, eu peço que vocês façam perguntas, porque as perguntas esclarecem muito, tá bom? Mesmo que você não esteja na aula online. Tá ok? Vamos lá, então? Eu vou compartilhar aqui com vocês a página. Vou colocar aqui. Aqui. Muito bem. Compartilhando. Ok. Muito bem, gente. Então, isso aqui eu preparei com a minha linguagem, né? Para que a gente possa compreender e conhecer um pouquinho sobre os corpos espirituais. São vários os corpos que nos acompanham em uma vida, que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Cada corpo sintoniza com uma faixa vibratória, possuindo, assim, uma frequência específica. Ou seja, cada corpo nosso, né, ele acessa uma frequência vibratória distinta. Então, são frequências diferentes. Então, vocês vejam que, com essa informação, a gente consegue perceber que nós somos seres multidimensionais, que nós vibramos constantemente em múltiplas vibrações, em múltiplos campos vibratórios diferentes. Então, vejam a nossa complexidade existencial, vejam a nossa complexidade humana, né? Vejam a nossa complexidade espiritual, que faz com que a gente vibre em todas essas frequências energéticas sem termos a menor consciência disso. Então, é muito legal a gente estar despertando para esse conhecimento. É muito legal, mesmo que você já tenha conhecimento sobre isso, que a gente vá ampliando essa nossa percepção. Porque eu sei que a minha linguagem é diferente da linguagem que você ouviu em outros locais. Por quê? Eu estou utilizando uma linguagem prática. Eu não estou utilizando uma linguagem extremamente didática, pensada em falar coisas bonitas. O meu objetivo é fazer com que realmente eu seja entendido por você, para que dessa forma você consiga gravar o que eu esteja falando, para que dessa forma você consiga realmente compreender aquilo que a gente está estudando. Tá bom? Vamos dar continuidade, então, aqui. Vamos para a segunda imagem aqui. Então, gente, vamos lá. Segundo Kardec, na doutrina espírita, ele classifica o homem da seguinte forma. Veja aqui. Corpo físico, perispírito e espírito. Kardec coloca como o perispírito a conexão entre o espírito e o corpo físico. Vocês vão ver agora, a partir de já, essa é a visão do homem ternário, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Vocês vão ver a partir de agora que a gente vai ampliar um pouquinho essas informações, mas em momento algum vai contradizer o que Kardec trouxe como informação. Em momento algum. Nós só vamos ampliar um pouquinho desse homem ternário, né, do qual Kardec nos traz como informação, para o homem centenário.
né? Então, a gente vai desenvolver, vai ampliar um pouquinho essas informações. E para que vocês percebam uma coisa, essa não é uma informação da doutrina espírita, tá? Essa informação do homem ternário e essas informações do perispírito, né, como corpo espiritual, não tem origem na doutrina espírita. A doutrina espírita, através dos estudos de Kardec, identificou que existe esse corpo espiritual, que é um corpo que faz a conexão entre o espírito e o corpo físico. Ok? Ok, gente? Muito bem. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Há milênios atrás, por iniciados nas ciências ocultas, nas ciências secretas, pesquisadores, magos e médiuns do passado, já conheciam esse corpo. Há mais de 5.000 anos, por exemplo, os egípcios chamavam ele de Ka. Eu estou colocando isso para que a gente perceba que isso não é algo novo, isso é um conhecimento antiguíssimo. E que hoje a gente tem acesso a essas informações, quando há tempos atrás, só iniciados nos templos mais nobres do planeta tinham acesso a essas informações. Então, vejam nosso privilégio, né? A gente está acessando e tendo acesso a informações tão ricas e maravilhosas. Então, aqui, ó, só para vocês perceberem, eu separei aqui um pouquinho do homem setenário e do homem ternário. Olha só, o homem ternário, que Kardec fala ali, né, ele se divide no corpo físico, no perispírito e no espírito. Essa é a visão ternária, do homem ternário. Vocês vão ver aqui do lado, ó, na outra listinha, tem o homem setenário, onde o perispírito ele está dividido, ele está composto por mais 5 corpos, que é o duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior e o búdico. O corpo átmico já é o espírito, e o corpo físico é o corpo físico. Então, quando na doutrina espírita nós falamos de perispírito, ele está se referindo a esses outros 5 corpos aqui do qual ele é composto. Lembrando que cada corpo atua em uma frequência vibratória diferente. Vejam que legal isso. E daí a gente vai entender em que cada frequência cada corpo atua, como nós podemos utilizar esse conhecimento para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio dos nossos corpos, assim por diante. Tá bom? Então, aqui a gente vê bem certinho os 7 corpos, ó, descritos com a imagem que a equipe espiritual nos passa que eles têm similar, tá? Então, nós temos primeiro o corpo físico, nós temos em seguida o duplo etérico, que tem a mesma forma do corpo humano. Em seguida, nós temos o corpo astral, que mantém ainda o corpo humano e é o corpo onde se manifesta o espírito após o desencarne. Em seguida, nós temos o corpo mental inferior, que ele se apresenta como um círculo de energia, que pode se apresentar com cores variadas, tá? Em seguida, nós temos o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, tá? Nós temos acesso mediunicamente até o corpo mental inferior, tá? Algumas informações a gente consegue acessar do mental superior, mediunicamente, tá bom? Então, continuando. Então, aqui tem outro desenho dos corpos, para a gente gravar bem. Ó, o físico em vermelho, o duplo etérico em amarelo mais escuro, daí nós temos o corpo astral, daí lá no verde nós temos o mental superior, o búdico e o átmico. São 7 corpos. Esse é o homem setenário. Lembrando que quando Kardec fala, ou na doutrina espírita, a gente ouve falar do perispírito, ele está se referindo do corpo etérico aqui, ó, até o corpo búdico. O átmico já é o espírito puro. E o corpo físico é o corpo físico. Então, seria o corpo físico, perispírito, composto por esses 5 corpos, e o átmico, que é o espírito puro. Ok? Aqui, gente, a gente vai entender uma divisão, tá? Essa divisão ela é muito importante. Nós temos, então, aqui
os 7 corpos. Nós vamos dividir ele em corpos espirituais e em corpos materiais. Os corpos espirituais são os corpos que se manifestam após o desencarne. Ou seja, nós temos os corpos materiais, que é o físico e o duplo etérico, que são corpos materiais, ou seja, o corpo físico, e o duplo etérico, que é de matéria, ainda matéria física, material, né? Só que numa frequência menos densificada, e em seguida nós temos os corpos espirituais, que são os corpos que preexistem após o desencarne físico, tá? Que é o corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e ático. Então, esses corpos aqui ainda eles se dividem em duas condições. Primeiro é o ternário superior, que é a tríade divina, que está composto pelo mental superior, pelo corpo búdico e pelo corpo ático. Okay? E daí nós temos o quaternário inferior, que está vinculado mais à personalidade, onde nós vamos estudar em seguida, depois, né, o mental inferior, o astral, o duplo etérico e o físico. Okay? Hoje nós vamos estudar os corpos materiais, que é o físico e o duplo etérico. Ok? Para a gente entender um pouquinho sobre esses corpos e como eles e como nós podemos atuar nele. Então vamos primeiro entender um pouquinho sobre o corpo físico. O corpo físico é o equipamento utilizado pelo espírito para se manifestar nesse planeta. Então ele sempre vai ter os elementos do planeta do qual ele habita. Então, por exemplo, um espírito encarnado em outro planeta, ele vai utilizar lá um corpo que esteja em adequação com a frequência vibratória e com a matéria densificada daquele planeta, em frequência diferente da nossa. Por isso que ainda não encontraram vida em outros planetas, porque estão procurando vida física igual a nossa. Desculpe. Então, o corpo físico, ele é o equipamento, utilizado pelo espírito para se manifestar, para que ele vivencie as experiências encarnatórias com o objetivo de que essas experiências o transformem durante o decorrer das experiências da vida encarnatória, para que quando ele desencarnar, esteja melhor do que quando chegou, para que ele aprenda, porque a vida encarnatória, esse planeta, é uma escola. A gente vem aqui para colocar em prática aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, é aqui que a gente se coloca em prática. É aqui que a gente coloca em prática os aprendizados. É muito fácil a gente ser bom, a gente ser um espírito legal desencarnado, porque nós não temos a preocupação com a própria sobrevivência, nós não temos preocupação com doença, nós não temos preocupação com nada que a matéria nos incita a buscar através do desenvolvimento da inteligência, através do desenvolvimento da nossa capacidade moral, através do desenvolvimento das escolhas inteligentes que a gente faz, né, enquanto a gente está trilhando essa nossa caminhada. E a gente precisa entender que, para o espírito, o corpo físico, ele é como um escafandro. Não sei se você sabe o que é escafandro. É aqueles equipamentos de mergulho antigo, né? Que as pessoas usavam, colocavam que era pesado, as pessoas andam como um robô embaixo da água, assim, preso. Segundo a espiritualidade nos informa, o espírito, quando ele encarna e ele está no corpo físico, ele está preso, ele está num local limitado, né? E quando desencarnado, quando liberto da matéria, o espírito que esteja mais ou menos bacana, ele consegue volitar, consegue voar, ele consegue viajar na velocidade do pensamento. Né? E daí tu imagina, você vem, reencarna e fica preso, né? Num corpo que te limita demais. Para quê? Para que você vivencie as experiências de acordo com a sua necessidade. Daí você vai reencarnar na família que você precisa reencarnar, você vai se relacionar com as pessoas que você precisa se relacionar, você vai ter a profissão que você precisa para desenvolver, né, as suas faculdades, né, para desenvolver a tua condição de melhoramento como espírito.
Então, ele é o mecanismo pelo qual o espírito se manifesta aqui nesse planeta. Só que ele é o corpo somático também. É nele que se apresenta, por exemplo, as doenças físicas. Lembrando que eu já falei para vocês que todas as doenças, elas principiam nos corpos espirituais e daí elas se manifestam no corpo físico. Mas a doença se manifesta no nosso corpo físico não como algo negativo. A gente precisa mudar a percepção e o nosso olhar para a doença. A doença é nossa amiga, porque a doença ela vem acender uma luz vermelha, um farol, dizendo, cara, para aí que alguma coisa está errada. Para que alguma coisa está errada. Volta o teu olhar para você perceber o que está acontecendo contigo. E, gente, é impressionante, tá? Nós que trabalhamos em casas espíritas, o que mais a gente vê é pessoas indo buscar ajuda porque elas estão sofrendo algum tipo de dor, algum tipo de doença física. E daí a gente vê como a doença física é transformadora, porque muitas dessas pessoas transformam suas vidas a partir dali. Porque faz com que a pessoa saia da inércia, faz com que a pessoa vá buscar Deus, vá compreender, vá buscar forças para enfrentar o desafio que ela está vivenciando naquele momento. E muitas, a grande maioria delas, conseguem se curar. Então, é muito legal a gente compreender isso. Então, é no nosso corpo físico que somatizam-se todas essas frequências de energia. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ó, nele somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, como eu falei, níveis ou subníveis da consciência, em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos, não causa. Lembrando que a causa, a origem, não está aqui, a origem está ali. Por isso que a apometria é um mecanismo fantástico. Porque imagina você tratando uma pessoa doente com o tratamento médico, físico, material, que trata o efeito, né? Que é preciso tratar, lógico, mas você fazer isso em comunhão com o trabalho, com o tratamento espiritual que trata a origem. Então, você tratando a origem e o efeito, nossa, o processo de cura ele é muito mais efetivo, muito mais eficiente. Então, é ali. Eu coloquei no finalzinho ali, ó. Pode-se dizer que o corpo físico recebe a impressão do perispírito, recebe a impressão, o perispírito transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando nós recebemos algum impacto de energia externo, quando nós recebemos uma informação externa, o perispírito transmite para o espírito que a recebe. Agora, quando a iniciativa é do espírito, pode-se dizer que, olha só, que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo físico executa. A informação vem de lá para cá, chega aqui e ela vem para o nosso campo mental, que daí o nosso corpo físico executa aquele comando, aquela informação, aquele desejo, aquela ação. Ok? Vamos continuando então. Esse é o corpo físico. Lembrando que, vamos voltar aqui, ó. Nós temos o corpo físico, que nós falamos agora, que é o corpo somático, e agora nós temos o duplo etérico. Esses dois corpos, olha aqui, são corpos materiais. Vamos lá para o duplo etérico. O duplo etérico ele está localizado logo após o corpo físico. E ele é o corpo que faz a conexão entre os corpos sutis, os corpos astrais. Olha aqui, ó. Aqui. Ó, ele é o corpo que faz a conexão entre os corpos espirituais, ó. O astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. E ele faz a conexão entre esses corpos espirituais com o corpo físico. Então, o duplo etérico, ele tem o mesmo formato do corpo humano. Ele tem o mesmo formato. Ele é uma duplicata, por isso que ele é chamado de duplo. Tá? É nele que estão a sede dos chakras.
Por exemplo, quando a gente faz o equilíbrio dos chakras, você está equilibrando os chakras no duplo etérico. Para partir do duplo etérico, ele vir se expandir para o corpo físico e para os outros corpos. Vejam só. Tá? Então, por exemplo, quando você vai tomar um passe numa casa espírita, uma casa espiritualista, você está tomando um passe, ou você está fazendo um tratamento de reiki. O reikiano, ele está distribuindo a energia para os centros de força que estão no duplo etérico. Okay? É através do duplo etérico que essa energia é codificada ou decodificada, enviada para o corpo físico como energia de reequilíbrio e para os outros corpos espirituais. Então, vocês estão vendo que ele faz o elo de conexão entre a matéria densa e entre os corpos espirituais. E ele é o corpo que ele é material. Inclusive, foi feita uma pesquisa numa cidade dos Estados Unidos, numa faculdade dos Estados Unidos, no hospital da faculdade, tá? Onde eles começaram a pesar um experimento, tá? Científico. Eles pesaram vários indivíduos que estavam desencarnando. Eles pesavam antes do desencarne e depois do desencarne. Antes do desencarne e logo em seguida do desencarne. Fizeram isso com uma quantidade grande de pessoas. E constataram que o corpo perispiritual tem peso e massa. Olha que fantástico isso. Vejam a que ponto estão as pesquisas em relação a isso. Eu não lembro agora qual é a faculdade, depois eu busco essa informação e repasso para vocês, tá? É que eu lembrei agora sobre isso. Então, o duplo etérico, ele é material, só que é uma matéria quintessenciada, é uma matéria menos densa. A frequência vibratória dele fica um pouco abaixo da frequência do ultravioleta, por isso que nossos olhos não veem. Então, ele é o que faz a conexão, é o elo entre o corpo físico e os corpos espirituais. Okay? Este corpo duplo etérico, ele no momento do desencarne, após algumas horas, ou dependendo do indivíduo, até alguns dias depois, ele vai se desfazendo. E os elementos do qual ele é composto, que são os elementos do planeta, retornam ao planeta. Né? Inclusive, é esse corpo que normalmente é visto por alguns médios ou por algumas pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior nos cemitérios. Que às vezes a pessoa pensa, o desencarnado está ali e tal. Mas não, é o duplo etérico que ainda está com fluido vital e ele está ligado ainda ao corpo físico que está sendo enterrado naquele momento. Então, algumas pessoas dizem, nossa, eu vi o cara ali, estava presente junto no enterro dele. Na verdade, é o duplo etérico, na grande maioria das vezes. Tá? Lógico que muitas das vezes o espírito acompanha, mas é muito comum as pessoas confundirem o duplo etérico com o espírito desencarnado. Lembrando que quando o cara desencarna, fica o duplo etérico que retorna os elementos do planeta, fica o corpo físico que retorna os elementos do planeta, e ele continua a sua jornada, e ele se manifesta só através do corpo astral. Corpo astral que nós iremos estudar na próxima aula, não é agora. Né? Então, o duplo etérico ele é esse corpo semimaterial, composto pelas matérias do planeta, do qual o corpo físico também é composto, só que com matéria menos densa. Né? Ele é o responsável por decodificar as informações que vêm dos corpos espirituais, dos corpos menos densos, ele chega até o duplo etérico, ele decodifica essa informação e envia essa informação para o nosso campo mental. Então, a informação, lembra que eu falei no início? Ela vem do espírito, passa pelo perispírito, né? Que são esses corpos, são compostos por esses 5 corpos, passa pelo duplo etérico, que decodifica isso, envia para o corpo físico, para o campo mental, que faz com que aquela informação seja, a partir daquele momento, se transforme em ação,
porque aquele pensamento, aquele comando, aquela sensação se transforma em ação. Então, a informação vem, é decodificada, passada para o corpo, para o mental do corpo físico, que parte para a ação a partir dali. Entenderam? A mesma coisa acontece com informações energéticas recebidas daqui para cá. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu vou no mercado, que eu não me protejo, que eu não protejo, me protejo energeticamente, eu volto para casa destruído. Porque o campo energético do mercado me cansa, talvez até baixe a frequência, porque eu não gosto muito de fazer compra, talvez seja isso. Mas o que acontece? Eu baixo minha frequência energética e eu recebo o impacto das energias improdutivas que estão no ambiente. Eu recebo o impacto das pessoas que passam ao meu redor e tal, eu chego em casa destruído. Então, o que acontece? Essas energias chegam até mim, chegam até o corpo físico, chega até o corpo duplo etérico, que decodifica essa informação e que manda essa informação para o corpo astral e para os outros corpos. E daí, opa, alguma coisa está errada, não estou me sentindo bem. E assim por diante, essa informação ela já está sendo trocada por todos esses corpos. Na verdade, quando a gente fala esses corpos, na verdade, somos nós somos tudo isso. Legal, né? Olha a nossa complexidade, olha o quanto é maravilhoso a gente ir abrindo a nossa visão para essa realidade. A gente ir abrindo a nossa visão para nós como seres multidimensionais, que vibram em dimensões diferentes. Nós vivemos em dimensões diferentes, sem ter consciência disso. Olha como isso, talvez, né, quando nós desencarnarmos, talvez seja muito mais fácil a gente compreender, né, o mundo desencarnado, porque essas informações a gente já tem por antecipação. Então, outra coisa, a característica do duplo etérico é que o duplo etérico ele nunca se afasta do corpo físico. O duplo etérico, lembra que ele é semimaterial, que ele é composto da mesma matéria do corpo físico, ou seja, a matéria do planeta onde o espírito está habitando, né? Onde o espírito está se manifestando. Então, por exemplo, nós vamos atender uma pessoa à distância. Nós vamos desdobrar os corpos desse paciente, nós vamos trazê-lo para o campo de trabalho onde eu estou trabalhando. Na minha casa espírita, na sua casa espírita, onde você está trabalhando com esse paciente. Só que o corpo físico está lá em São Paulo, por exemplo, e eu estou atendendo aqui em Florianópolis. Então, o corpo físico e o duplo etérico ficam lá, deitadinhos. Ficam lá. O que eu faço? Eu crio um campo de proteção para o corpo físico e para o duplo etérico. Uma parte da equipe de trabalho fica protegendo o corpo físico e o duplo etérico do paciente, ou às vezes atuando e fazendo o equilíbrio no duplo etérico e também atuando no corpo físico do paciente, lá onde ele está, né? E ele vem com o corpo astral, com o duplo, ele vem com o corpo, eu trago ele para o campo de atuação, o corpo astral, mental inferior, mental superior, átmico e lúdico. Os outros corpos vêm, o outro agregado vem. O duplo etérico fica lá, porque ele não fica longe, ele não consegue afastar-se do corpo físico. Uma vez foi feita, eu acho que isso vale como informação, tá? Foi feita uma experiência, se eu não me engano, foi num país da Europa. É que eu lembro assim, agora nesse momento, eu não lembrei antes, porque senão eu teria trazido toda a informação. Um pesquisador, ele fez o seguinte, ele utilizou passes magnéticos, uma quantidade muito grande de passes magnéticos, e segundo ele conseguiu afastar o duplo etérico do corpo físico. Mas, gente, isso não é feito, isso não é aconselhável fazer. Aquilo foi feito com o auxílio de uma equipe espiritual muito grande, porque o objetivo era o estudo, não era muito importante trazer as informações que ele trouxe naquela época, mas isso não é feito nos atendimentos apométricos, tá? Então, o duplo etérico não se afasta. Tu pode até dar comando, isso não vai acontecer. Se você está trabalhando com uma equipe séria, eles vão dizer, opa, para aí, não é assim que se faz.
Você não pode tentar fazer isso. Normalmente não se consegue, porque os anjos da guarda, os protetores do paciente não vão deixar você fazer isso. Bom? Ok? Então, o duplo etérico, ele é o corpo que, ao desencarnar, ele também ele deixa de existir. Só que ele demora algumas horas, alguns dias, dependendo da vibração do espírito desencarnado. Se o cara era muito chegado à matéria, era muito materialista, vai demorar mais tempo para se desvincular desse campo de energia. E daí esse cara vai ser vampirizado pelos espíritos desencarnados que utilizam aquela energia vital daquele corpo que está ali vibrando ainda, que utilizam aquela energia para satisfazer seus desejos e assim por diante. Porque no mundo espiritual, energia vital, energia em si, é ouro, é dinheiro, é papel, é moeda, né? Moeda de troca, de compra. Então, as energias, né, quando utilizadas por esses indivíduos, têm um valor enorme. Então, se o cara é uma pessoa muito materialista, se é uma pessoa que não foi uma pessoa legal, ele não vai receber a proteção necessária, porque aquilo vai servir como aprendizado para ele. Porque ele estava vinculado com aqueles indivíduos normalmente quando estava encarnado. Então, quando desencarnou, aí que a espiritualidade, não, é a escolha dele, ele quis viver assim por diante. Nesse caso, ele não recebe a proteção. Uma pessoa bacana, espiritualizada, uma pessoa que está tentando se trabalhar, que está tentando se melhorar, que se esforça, que erra, porque ninguém é perfeito, ninguém desencarna perfeito. A pessoa vai receber auxílio, vai receber proteção, isso não vai acontecer. Outra coisa que é importante a gente entender, tá? Eu creio que isso já é de sabedoria de todos, mas não é porque a pessoa morreu que ela se transformou em anjo, tá? A pessoa desencarna, ela continua sendo a mesma pessoa. Se a pessoa era um déspota quando estava vivo, ela vai continuar sendo um déspota vivo sem corpo físico. Ela vai continuar sendo a mesma idiota que ela era quando estava encarnada, se ela era uma idiota. Então vejam como o desencarne não nos transforma em seres melhores. O que nos transforma em seres melhores é o desejo consciente de ser pessoas melhores. Por isso que nós nascemos, vivemos a experiência encarnatória com todas as experiências que a vida nos traz, para que a gente desencarne melhor do que quando chegou. Vivendo todos os desafios, vivendo todas as experiências que essa vida encarnatória nos traz. E dessa forma, nós vamos conquistando merecimento. Eu não gosto de usar muito o termo merecimento, mas de certa forma tem a ver. Nós vamos conquistando amizades no mundo espiritual que nos dão condições de através do amor e do desejo e do reconhecimento de que você pelo menos tentou ser melhor, né? Você tentou fazer o melhor, você tentou ser uma boa pessoa, você se esforçou para fazer o certo, para fazer o correto, para ser uma pessoa melhor, assim por diante. Aí nós estamos habilitados a receber todo o auxílio do desencarne. E daí nós não sofremos o efeito doloroso de sermos vampirizados por espíritos que vibram em frequências muito desarmônicas, né? Isso acontece muito nos cemitérios, tá? Muito, muito. Porque o espírito ainda está vinculado ao corpo físico, muitas vezes, dependendo do desencarne. Por exemplo, um suicida, né? Dependendo da situação, ele está vinculado ainda ao corpo físico por um longo período. Você imagina que a pessoa veio com um princípio vital, com uma energia vital para viver 70 anos, e ele se suicida com 40, tem quase 20 anos de energia vital ali que, né, a pessoa pode ficar vivenciando aquela situação por muitos anos. Hein? Cada um caso, mas isso acontece, tá, gente? Deixa eu ver aqui mais. Esse corpo ele pode ser afetado por substâncias, por exemplo, a pessoa que toma muito remédio, né? Esse corpo é afetado pelo efeito desse remédio que o corpo físico absorve, ele recebe essa carga e daí fica com aquele torpor. Né? Outra coisa, as hipnoses.
Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa vai na casa espírita, ela senta para assistir a palestra, pega no sono. No final da palestra, ela acorda, não ouviu nada. Dormiu a palestra inteira. Ou senão, um trabalhador mediúnico. Já vi. Isso já acontece, tá, gente? Trabalhador mediúnico vai na noite do trabalho mediúnico, chega na mesa, ele chega a ressonar. Chega a ressonar. O que normalmente isso é? É efeito da hipnose. Um espírito que está fora do centro espírita, porque ele não tem autorização para entrar lá dentro, porque a vibração dele não é uma vibração legal, a proteção da casa espírita identifica que ele vai entrar lá só fazer bagunça, então ele não deixa ele entrar. Só que a imantação energética dele, junto à pessoa que ele está vinculado, né, é tão grande que ele consegue gerar esse campo hipnótico até com a pessoa dentro da casa espírita. Então a pessoa chega ali e pum, apaga, porque ele não tem interesse de que essa pessoa desenvolva o seu conhecimento. Não tem interesse de que essa pessoa aprenda novas coisas, porque a partir desse momento o seu campo vibratório aumenta e daí ele não consegue mais atuar sobre ela. Entende? Então isso acontece, essas hipnoses acontecem no duplo etérico. É no duplo etérico que essa frequência de energia atua. Para daí ser decodificada e passada para onde? Para o nosso campo mental, que daí dá aquele torpor irresistível, a pessoa não consegue ficar acordada. Tem mecanismos, caso isso aconteça com você faça a sua pergunta, escreva a sua pergunta se você não está ao vivo. Tem mecanismos para você limitar isso e para você cortar essas conexões, tá? Tem, e é bem simples de fazer, só que exige um pouco de empenho. Eu só estou colocando isso porque para a gente entender a atuação do corpo duplo etérico. Então, ele é um decodificador das informações que vêm dos corpos sutis que chegam até o corpo físico, e ele é um decodificador das informações energéticas que chegam do corpo físico para os outros corpos. Ok? Legal? Compreendido? Foi simples ou foi muito complexo? Então, agora, deixe sua pergunta, escreva sua pergunta se você está assistindo a aula. Tá? As pessoas que participaram ao vivo fizeram suas perguntas, eu respondi todas elas. Se você tiver dúvidas, pergunte, não deixe de fazer sua pergunta. Tá bom? Um grande beijo. Adorei estar aqui com você. Um grande beijo. Adorei estar aqui com você, viu? Obrigado por você estar assistindo essa aula. Eu quero dizer o seguinte para você: não desista, continue, não pare de estudar, continue. Nós temos muito que estudar, gente. Eu tenho muita coisa para passar para você. Eu quero passar tudo o que eu sei sobre a apometria para você, tudo o que eu sei sobre a espiritualidade, sobre o trabalho apométrico, para que você faça esse trabalho com segurança, para que você faça esse trabalho com benefícios incríveis para você e para os seus pacientes, para as pessoas que irão ser tratadas por você, pela sua equipe e assim por diante. Então, a próxima semana a gente vai já passar para o corpo astral, que é o corpo pelo qual o espírito se manifesta após ele desencarnar. Lembra que quando desencarna, o corpo físico e o duplo etérico volta aos elementos do planeta, e ele, a partir dali, com o corpo astral e os outros corpos, começa a se manifestar no mundo astral. Então, quando a gente ouve que a pessoa, viu fantasmas, coisas assim, ela viu o espírito se manifestando através do corpo astral. Então, nós vamos estudar o corpo astral, o mental inferior, e talvez a gente consiga entrar no mental superior. Então, não perca a próxima aula. Outra coisa, faça o possível para participar ao vivo. Faça o possível, porque ali nós estamos trocando informações na hora. Pô, tem dúvida, eu já respondo. Né? Então, é muito legal. Por isso que eu estou fazendo o curso pelo Meet, para que nós possamos trocar essas informações, para que nós possamos estar próximos. Isso vai fortalecendo a nós como grupo, vai fortalecendo nossos laços, o meu com você, o seu com os outros participantes e assim por diante. Isso vai gerando uma força que te alimenta.
né? Nós estamos em 50 pessoas, gente. Nós estamos em 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, todos nós, por estarmos fazendo, prestem atenção você, por estarmos fazendo o movimento de querermos ser úteis à humanidade, tenha certeza absoluta que todos nós somos assediados espiritualmente por espíritos que não querem que a gente faça esse movimento. E eles, se nós nos permitirmos, eles vão minando a nossa vontade, eles vão minando os nossos desejos de aprender, de ser útil, de desenvolver esse conhecimento. Então, eu quero que você fique muito atento. Participe das aulas, faça o possível para participar da aula ao vivo, porque isso vai te fortalecer muito. Né? Se você não pode, tudo bem, assiste depois, mas faça um esforço para participar. Não deixe de assistir, porque, segundo informações da equipe espiritual, muitos de vocês não chegarão até o final. Se nós chegarmos, nós estamos com 50, se nós chegarmos lá no final com 20 pessoas, eu vou ser grato a Deus por isso. Então, eu espero que você seja uma dessas pessoas. Não se deixe levar pelas energias que não querem que você cresça. Não se deixe levar pelas energias que te envolvem energeticamente, te impedindo de crescer e de ampliar seus conhecimentos. Independente se você quer atuar com apometria, se você quer atuar mediunicamente, se você quer atuar terapeuticamente, ou se você só quer conhecer apometria, como técnica de transformação íntima, como técnica de limpeza energética a si mesmo, de transformação através da utilização de todo o conhecimento que eu vou trazer para você. Tá bom? Fiquem com Deus, sintam meu abraço, sintam meu carinho, sintam a minha gratidão por vocês fazerem parte da minha vida a partir deste momento. Tá bom? E eu quero só dividir com vocês uma experiência que a gente teve ontem à noite. Ontem à tarde, uma amiga minha me ligou, ela é participante da Casa Espírita, onde eu trabalho, e ela me falou, o irmão dela tá com câncer, o câncer dele é um câncer terminal, é um câncer de resgate kármico. Então, não era possível tratar a cura, porque fazia parte do projeto encarnatório dele. O que estava acontecendo? Ele estava sofrendo muitas dores, ele estava sofrendo demais, ele não estava desencarnando. E o sofrimento dele estava muito grande, e ela me ligou pedindo para que naquela noite, porque ontem nós tivemos um atendimento, nós temos atendimento todas as terças-feiras, pedindo para que a gente desse uma olhada, ver o que a gente podia fazer para ajudar, porque não tinha mais condições dela ver ele sofrendo daquele jeito. E daí nós abrimos o campo dele e o que foi identificado? Que o amor da mãe dele, por mais que ela estava vendo o filho sofrer e ela dizendo para si mesma que ela gostaria que ele se libertasse, que ela não estava gostando de ver ele sofrer tanto. Só que o amor dela era tamanho que envolvia ele com uma intensidade tão grande que vitalizava ele e não deixava que ele desencarnasse. Veja o poder do amor. Veja o poder do amor. Então, o que nós fizemos? A equipe identificou isso e nós cortamos a conexão da mãe com o rapaz que estava sofrendo tanto por causa do estado terminal dele, que ele não estava conseguindo desencarnar. Resultado, gente, 45 minutos depois que nós terminamos o atendimento, ele desencarnou. Todos conseguiram se despedir dele, a mãe conseguiu se despedir, a irmã, o pai, toda a família conseguiram se despedir dele, e ele se libertou. Foi acolhido pela equipe espiritual, porque ele era uma pessoa bacana, foi acolhido, e ele está se recuperando agora no hospital do astral. Então vejam, gente, o quanto é maravilhoso essa técnica. Eu até me emociono para falar, porque a gente vê a oportunidade de ser útil através do desejo de ajudar. Isso é apometria com Jesus. Isso é apometria com amor. Porque o amor acolhe,
o amor se coloca disponível, né? Então, eu só queria dividir isso com vocês para que vocês vejam a força e o poder de algo que vocês agora estão tendo contato com informações. Vejam o que nós podemos fazer em nome do amor, em nome do nosso desejo de simplesmente querer servir por amor. Então, queridos, com essa, não seria um desabafo, uma simples troca de informação, porque é algo que hoje eu vivi isso hoje, né? Eu fiquei o dia inteiro grato por isso, fui dormir grato por isso. Grato por isso, porque era uma pessoa que a gente conhecia, uma pessoa do bem. A mãe e a filha e a irmã dele, né, que me pediram ajuda, são trabalhadoras da nossa casa, né? Então vejam o quanto isso é incrível, maravilhoso, o quanto isso é gratificante fazermos parte. Você, a partir de agora, está começando a fazer parte disso. Então, parabéns por se escolher, parabéns por estar aqui, parabéns por assistir essa aula, parabéns por se disponibilizar a fazer isso. E saiba que você terá muito trabalho pela frente. Em nome do amor, em nome desse mestre sublime que é o nosso mestre Jesus, trabalhando com seus pacientes clinicamente, trabalhando com seus pacientes dentro de suas casas espíritas, trabalhando com seus pacientes dentro de suas casas de umbanda, dentro dos seus trabalhos espiritualistas ou não. Ok? Sintam meu beijo, meu abraço, meu carinho e minha gratidão por você estar dividindo o seu tempo comigo. Fiquem bem. Um grande abraço, queridos.